Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Nós procuraremos agrupar as várias questões que nos foram colocadas e faremos tentativamente 3 intervenções. Irei começar por partilhar com todos quais foram os critérios que estiveram na base da definição da fase 1 de prioridades e reiterando que o objetivo de definir grupos prioritários não é dizer quem são as pessoas que vão ser e as pessoas que não vão ser vacinadas, é apenas priorizar de uma forma sequencial, uma vez que o nosso plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal tem um carácter universal e por isso todas as pessoas elegíveis serão sequencialmente vacinadas. Existem 3 grandes critérios que levaram à definição da fase 1 do ponto de vista científico, como aqui foi referido. Por um lado, a intenção de reduzir internamentos e morte por Covid-19, e aqui há 2 pilares técnicos que dão este risco. Por um lado, a idade e as comorbilidades, e por outro, a exposição ao risco, sobretudo nas populações mais vulneráveis, em ambientes confinados e fechados, como é o caso dos lares, e, por outro lado, aquilo que é a previsão que tem sido revista, como sabem, de um número menor de vacinas do que aquele que inicialmente estava previsto. Conjugando todos estes pilares, foi definido uma fase 1 com base nas doenças que mais estavam associadas ao risco de internamento também em unidades de cuidados intensivos e ao risco de mortalidade por Covid-19, e depois foram priorizados também os contextos de maior risco de exposição e contágio, como os lares e muitas outras instituições de caráter fechado, independentemente da idade. Esta fase, toda ela tinha um outro pilar de preservar a capacidade de resposta, quer do SNS e do sistema de saúde, quer da própria resposta a populações vulneráveis, sobretudo em lares e instituições similares. E este foi o conjunto de critérios baseados em dados epidemiológicos nacionais que estiveram na base da definição da fase 1. Mas sempre foi dito, e ficou um ponto na fase 2 do plano de vacinação contra a Covid-19, que algumas doenças, tendo menor prevalência, poderiam vir a ser definidas numa fase subsequente. E isto pode acontecer por 2 razões. Por um lado, porque de facto, sendo doenças de menor prevalência, é mais difícil encontrá-las nas bases de dados epidemiológicas, mas também porque quando se definiu o plano, as vacinas não estavam ainda aprovadas na União Europeia, o que significa que não era tudo conhecido e algumas doenças que interferem com o sistema imunitário e por isso com a resposta às vacinas, não era seguro nessa altura estarem priorizadas, como é o caso de algumas imunodeficiências, de alguns cancros sob quimioterapia. E por isso ficou a ressalva de que logo que as vacinas fossem aprovadas, logo que mais dados fossem conhecidos e que se progredisse na evolução do conhecimento científico, haveria lugar a revisão e atualização de algum destes detalhes. E isto leva-nos a partilhar com todos aquilo que está a ser feito exatamente para dar cumprimento a este ponto. Para a fase 2 estão já a ser definidas várias linhas de ação. Por um lado, como foi dito, atendendo à rarefação de vacinas disponibilizadas a cada momento, estão a ser criadas estratificações adicionais nas doenças já definidas, por um lado, e por outro lado estão a ser definidas estas doenças que, sendo de menor prevalência, estão associadas a risco significativo de Covid-19, internamento e mortalidade. É o caso da trissomia 21, que foi já atualizada e incluída no plano, e, naturalmente, que este é um trabalho que está a ser feito com o recurso a parcerias de sociedades científicas, ordens profissionais, auscultando e procurando também, num modelo participativo, incluir na discussão as associações de doentes. Tudo isto está a ser feito para dar cumprimento a este ponto que ficou no plano de vacinação. Relativamente ainda só uma nota adicional, naturalmente que algumas destas doenças, pela sua história natural,
têm idades e uma esperança média de vida diferente das pessoas que não têm este tipo de doenças, e tudo isso está a ser analisado e acompanhado para garantir o rigor científico que estas decisões, como aqui foram ditas, complexas, necessitam. Ainda sobre os serviços críticos, aquele que foi o pensamento técnico da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 foi priorizar as pessoas, como aqui disse, que estavam envolvidas na resistência e na capacidade de resposta do sistema de saúde e independentemente do vínculo profissional. O que importa para a definição destes grupos é, de facto, a sua exposição ao risco e não a sua profissão ou a sua carreira profissional ou o vínculo profissional. Esse foi o parecer da Comissão Técnica de Vacinação, baseado na exposição ao risco e na vulnerabilidade de cada um. Naturalmente que este princípio aplica-se à fase 1, não significa que não possam sucessivamente ser também considerados grupos considerados críticos numa fase subsequente pela sua importância para o normal funcionamento da sociedade. Mas este foi o nosso princípio para a definição dos serviços críticos da fase 1, que, como sabemos, estão a ser, neste momento, vacinados. Queria agora dar a palavra ao Dr. José Gonçalo Marques para nos falar um pouco das questões relacionadas com as idades e as comorbilidades, uma vez que foi colocada esta questão, e também as comparações com outros países que optaram por uma vacinação baseada em faixas etárias, e também sobre a questão dos lares que, entretanto, tiveram casos de Covid-19. Dr. José Gonçalo. Muito boa tarde. A questão que foi posta é posta de uma maneira que não corresponde totalmente à realidade, ou seja, o idoso não foi excluído da fase 1. O idoso é priorizado na primeiríssima fase da fase 1, na vacinação das ERPs. E o que é que nós verificamos? Nós verificamos que as ERPs, e quando há este surto em janeiro com uma incidência aumentada acima dos 80 e 85 anos, esta incidência aumenta sobretudo nas ERPs, que tinham sido o alvo da vacinação prioritária. Em simultâneo com os profissionais de saúde que estavam à frente da luta contra esta epidemia e em simultâneo com grupos de risco. O que é que deu a análise dos nossos dados, baseado nos dados que são conhecidos da Direção-Geral de Saúde e nos estudos, alguns tinham sido feitos sobre risco de internamento em cuidados intensivos e risco de morte. A conclusão a que nós chegámos e que consta do nosso parecer é que se nós vacinássemos simultaneamente as ERPs e os idosos que estão das ERPs e aqueles grupos de risco que foram identificados como tendo maior incidência de mortalidade simultaneamente com o internamento e internamento em UCIs, nós estaríamos a prevenir com esta vacinação o mesmo número de mortes e de internamentos do que se vacinássemos só os idosos com mais de 80 anos, mas estaríamos a prevenir muito mais em termos de cuidados intensivos, ou seja, a estratégia que melhor servia os ganhos em saúde no nosso país seria uma estratégia de vacinação do idoso que com maior incidência, que eram os que estavam nas ERPs, simultaneamente com estes grupos de risco. Isto estava associado a outra coisa que não nos podemos esquecer, que é a limitação do número de vacinas. Nós, para esta primeira fase, tínhamos uma quantidade de vacinas que sabíamos ou correspondia e não podíamos adotar um plano que não fosse execuível. Porque se nós fôssemos dizer vamos vacinar todos acima de 65 anos, era escusado. E como é que definíamos quem é que ia primeiro? Era escusado estar a fazer isso, não valia a pena. Esta era a estratégia para a qual nós tínhamos um número suficiente de vacinas e que conseguíamos vacinar os grupos que, como disse, nos dariam maiores ganhos em saúde. Porquê é que entram os 80 mais a seguir? Este 80 mais, no fundo, é uma antecipação do que seria a fase 2. A nossa fase 2 previa a vacinação de todos
todos os adultos acima dos 65 anos de idade e os acima de 50 com outros grupos de risco. Ao vacinar nos 80 mais era uma antecipação e pergunto, e agora já havia mais vacinas? Como é que fizeram isso? Porque nós não anulámos outro grupo, nem podíamos, nem devíamos anular o grupo das patologias já definido para a fase 1. A ideia aqui parte de um pressuposto que foi assumido pela Comissão Técnica, o parecer é simultâneo, da possibilidade do alargamento do intervalo entre as doses. E já ouvi uma questão que foi posta sobre se os profissionais de saúde que depois não têm a dose reservada, se vão fazer a vacina. Vão. Todas as pessoas vão ser vacinadas e todas as pessoas vão ter 2 doses. O facto de se atrasar a dose não diminui a eficácia da segunda dose. Antes, pelo contrário, toda a nossa evidência é que se o atraso for de 3 meses, a eficácia da segunda dose é melhor. O que pode acontecer é uma ligeira diminuição da eficácia próximo do final deste período de 12 semanas. Mas é vantajoso se nós tivermos um maior número de população vacinada. Ou seja, é melhor ter 100 mil pessoas, por exemplo, vacinadas com uma proteção que no final pode ser de 80%, do que ter só metade vacinadas pessoas com 90%. Bem, isto parece evidente. De maneira, quando nós fazemos o parecer dos 80 mais, além dos outros grupos do grupo 1, é simultaneamente com esta possibilidade, não tiramos vacinas da manga. E eu penso que estará respondida esta pergunta. Muito obrigado, Dr. José Gonçalo Marques. Dava agora a palavra ao professor Luís Graça para prestar também alguns esclarecimentos relativamente à vacina da AstraZeneca e depois, se ainda restar alguns minutos, voltarei a intervir para esclarecer ainda algumas questões que nos parecem faltar responder. Professor Luís Graça. Boa tarde. Vou fazer uma apresentação muito curta, porque foi levantadas algumas questões em relação a alguma preocupação com a utilização da vacina da AstraZeneca. Isto é um exemplo claro em como a evidência técnica muda ao longo do tempo e que força que haja algum refinamento das recomendações da Comissão Técnica de Vacinação. E um tempo tão curto como um mês, de há um mês para cá até agora, os dados acumulados em relação a esta vacina já permitem ter uma confiança muito diferente sobre a sua eficácia no mundo real, que até parece ser superior àquela que estava inicialmente prevista nos ensaios clínicos, porque a eficácia na vida real está a ser feita com um intervalo entre doses maior, onde a eficácia é maior do que nos ensaios clínicos que deram origem à autorização desta vacina, que eram com intervalo mais curto, mas também mostrando que numa população de mais de 65 anos, uma vez que no Reino Unido esta vacina foi administrada principalmente a pessoas com mais de 65 anos e muitas acima dos 80 anos, a proteção foi muito, muito boa. E isto é um exemplo de como a evidência muda e como as recomendações e os pareceres da Comissão Técnica têm que ir evoluindo com base na melhor informação científica que está disponível a cada momento. Muito obrigado, professor Luís Graça. E exatamente pelo surgimento destes novos dados, alguns dos quais surgiram esta semana, sobretudo da experiência do Reino Unido, com esta e as outras vacinas contra a Covid-19, que este assunto está novamente a ser acompanhado e analisado com todo o detalhe. Ainda procurando responder a algumas questões mais pontuais que nos foram colocadas pelas senhoras e senhores deputados, a quem mais uma vez agradecemos, relativamente aos estudantes dos cursos de saúde, naturalmente que reconhecemos a sua importância no normal funcionamento das unidades de saúde e, tal como as outras pessoas, serão vacinados. Nossa posição foi que, comparados com outros profissionais de saúde da linha da frente, assim chamados, não deveriam ser vacinados ao mesmo tempo, exatamente pela estratificação de risco que foi feita com base na exposição à infecção por SARS-CoV-2.
Relativamente aos surtos nos lares e àquilo que acontece às pessoas que desenvolvem Covid-19 neste período da campanha de vacinação, aquilo que a evidência tem vindo a demonstrar é que a infecção natural por SARS-CoV-2 condiciona o aparecimento de imunidade pelo menos durante alguns meses, e esta duração tem sido cada vez demonstrada ser mais longa. Desta forma, as pessoas que depois de um surto num lar, atendendo à questão que nos foi colocada, as pessoas que nesse surto tiveram Covid-19 não necessitam de ser vacinadas de forma prioritária. As pessoas, naturalmente, que nesse surto não tiveram Covid-19 serão vacinadas logo que seja possível e que o surto seja dado como extinto. Relativamente a outros grupos prioritários, a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, nomeadamente por setores de atividade, temos considerado que, independentemente do setor de atividade, qualquer profissional que pertença a um dos grupos definidos como prioritários, quer pela existência de doenças, quer pela sua idade, será vacinado prioritariamente de acordo com o plano estabelecido e que, não tendo ainda terminado a fase 1 do plano de vacinação, consideramos ser relevante atender à priorização das pessoas que foram definidas com base nos critérios que aqui partilhamos com todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente aos critérios que estão na base da definição dos grupos prioritários, há um critério adicional que dissemos na nossa intervenção inicial, ainda antes das questões, que é a preservação e a minimização do impacto da pandemia no sistema de saúde e também na sociedade em geral. E nessa perspectiva, uma campanha de vacinação tem também este pilar e este objetivo de saúde pública de preservar serviços essenciais. Nessa ótica, para além da priorização daqueles que estão mais expostos ao risco e que estão envolvidos no cuidar e no tratar das pessoas mais vulneráveis, existem grupos adicionais que podem ser considerados para a vacinação, desde altos cargos e titulares de órgãos de soberania até forças de segurança, militares e também outros profissionais que desempenham funções críticas que são necessárias para a preservação da sociedade. E, portanto, há de facto, como tínhamos referido, um pilar e objetivo de saúde pública de minimizar o impacto da pandemia Covid-19 no sistema de saúde, preservar a sociedade, e isto leva-nos a que se faça uma prioridade, como acabo de dizer, para os profissionais de saúde, que todos certamente compreenderão, e depois para serviços críticos, também eles definidos em função da evolução da situação epidemiológica, que é dinâmica e que também carece de adaptação do plano. Relativamente aos pareceres da Comissão Técnica de Vacinação, tanto quanto é do nosso conhecimento, eles serão disponibilizados conforme solicitado por esta Comissão. Ainda relativamente ao plano de vacinação contra a Covid-19 e a necessidade de uma atualização, aquilo que ouvimos nas declarações públicas do coordenador da Task Force é que há um momento, que é o momento atual, para a atualização deste plano, e por isso a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 dará todo o seu apoio científico, se for assim entendido, que é o momento de atualizar, tendendo a que houve já várias alterações que foram feitas. O mesmo se aplica, naturalmente, à questão das escolas e de outros grupos profissionais. A Comissão Técnica de Vacinação tem nas suas missões e funções dar pareceres técnicos sobre aquilo que nos seja solicitado. E por isso, no momento em que está a ser discutido, como ouvimos em declarações públicas, uma atualização ao plano, nós estaremos disponíveis
para analisar tecnicamente com base naquilo que são os princípios que aqui já definimos. Vacinas disponíveis, risco de internamento e de mortalidade e minimização do impacto da Covid-19 nas populações mais vulneráveis, na sociedade e a sua também preservação. Tendo que hoje também a situação epidemiológica não é aquela que existia em novembro, quando o plano foi pensado, aquela que mostrou ser mais gravosa em janeiro e que motivou também a revisão pelo risco de incidência que se estava a assistir em pessoas com mais de 80 anos, permitindo antecipar estas faixas etárias, independentemente das comorbilidades que estavam previstas logo no início da fase 2 para uma fase mais precoce. Finalmente, relativamente à possibilidade de administrar apenas uma dose de vacinas contra a Covid-19 em pessoas com Covid-19 por infecção natural. Esta tem sido uma área de intensa discussão científica, não é ainda consensual. Alguns países, como por exemplo a França, adotaram esta recomendação. Faz sentido do ponto de vista imunológico e a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 está a analisar esta possibilidade também numa ótica de dar o maior benefício possível a todas as pessoas. Muito obrigado.